todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 41 até o 52. E destacamos o versículo 41, que diz assim: Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. O tema de hoje é: o templo sempre é um lugar agradável. Os cristãos que seguem de fato Jesus Cristo como seu Salvador gostam do templo. Quem não gosta do templo é o ateu, aquele que não tem fé no coração. Ou então aquele que tem uma fé muito fraca, esse não gosta de ir ao templo, porque para ele é um lugar desagradável, onde a palavra do Senhor vai chamar a atenção por causa dos seus pecados. E ele não gosta disso, não gosta de se arrepender, não gosta de ouvir que possa mudar de atitude, não gosta de deixar os seus pecados. Então, para esse fraco na fé, ou então aquele que não tem fé, o templo é um lugar desagradável. Ele não gosta desse templo. Mas para o cristão que de fato segue Jesus Cristo e que Deus vem o fortalecendo na fé, esse gosta do templo. Porque ir ao templo, mesmo no dia que não tem culto, olhar para o templo e lembrar que lá a palavra do Senhor é anunciado, que lá o perdão de Deus é anunciado, isso é agradável. É gratificante saber que Deus tem um lugar especial, que para nós é o templo, um lugar especial de anúncio da sua palavra. Lá no templo nós podemos cantar hinos de louvor, podemos orar, podemos receber de Deus o consolo que é para a nossa vida. E não só a vida aqui do mundo, mas a vida eterna. É muito gratificante olhar o templo e entrar no templo no dia de culto ou depois do culto. Isso nos faz lembrar de que nós podemos entrar em qualquer momento lá no culto ou num dia que não tem culto para admirar o templo e ter aquelas lembranças de como Deus nos consolou em quantos e quantos anos. Estar dentro do templo, isso de forma muito agradável, pode nos ensinar a valorizar mais a palavra do Senhor, a valorizar mais aquilo que Deus tem a nos ensinar. Então, sabendo disso, nós deveríamos fazer o possível para participar de todos os cultos. Sim, nós sabemos que tem dificuldades, muita gente não pode participar do culto por causa, quem sabe, de doenças ou idade muito avançada, não consegue mais se locomover, ou então tem pessoas que moram muito longe e têm dificuldades de participar de todos os cultos. Mas, fora isso, havendo a oportunidade, é muito agradável nós participarmos do culto e também, quem sabe, olharmos para o templo e lembrarmos de como Deus nos consola no culto, na palavra, no templo. E esse era o ponto de Jesus. Jesus tinha 12 anos e ele gostava de ir para o templo. Assim como as nossas crianças e jovens também gostam de ir para o templo. Nós podemos então olhar para esse texto e nos colocar na posição de Jesus. Nós gostamos de igreja, nós gostamos do templo, porque lá o Senhor fala conosco em nosso coração. E Jesus, eles e seus pais, José e Maria, no caso, padrasto José e Maria, sua mãe, da forma humana, não da forma divina. E é bom que se diga, Maria não é mãe de Deus, não é mãe da igreja, ela não é mãe dessas coisas, ela é somente uma mãe de Jesus humano.
e da parte humana, Jesus herdou as características de Maria. E eles iam assiduamente todo o ano no tempo da Páscoa. Mas eles moravam muito longe, era uma viagem bem longa. E não era assim tão simples ir, porque eles também não tinham muitos recursos. Mas eles iam. E assim Jesus, chegando no templo, ele se sentiu em casa. Ali era o lugar dele, porque esta era a casa do Senhor. O templo foi feito para servir ao Senhor e Deus trazendo a sua mensagem de consolo e perdão para o povo. Era o Deus presente no templo. Então, o melhor lugar que para Jesus ele podia se sentir bem era lá no templo. E lá ele ficou e perdeu a hora. Ele simplesmente perdeu a hora da partida e ficou lá conversando com os doutores da lei. Maria e José estavam apavorados, porque eles perderam Jesus Cristo, porque Jesus não estava ali junto com as outras crianças e jovens, e agora onde ele estava? Voltaram e procuraram vários dias até encontrá-lo no templo, o lugar de preferência de Jesus. Então Maria falou: mas por que você fez isso conosco? Quem sabe poderia ter falado. Mas Jesus não respondeu nada e foi junto com Maria e José para a casa deles. Ter uma vontade assim tão grande de ir para o culto, uma vontade tão grande de ouvir a palavra do Senhor, de olhar para a igreja, mesmo que seja do lado de fora ou no lado de dentro, isso é um consolo para nós. Para nós que somos assíduos em participar dos cultos e das programações que Deus proporciona na congregação, isso é agradável, isso faz bem para a gente. Mas não no sentido de que a gente vai lá para receber bênçãos, no sentido de você foi lá e já é uma bênção que Deus vai agora dar em troca, porque você entrou no culto, você entrou na igreja e assim por diante. Não, porque nós sabemos como Deus nos consola no culto, como Deus nos dá o seu grande amor lá no culto, e o templo está para isso. Então, vem o convite que estendo a todos vocês. Vocês moram perto de uma igreja ou longe, façam o possível, claro que não o impossível, mas façam o possível de participar do templo, da programação que Deus oferece lá no templo. E isso, pode ter certeza, é um momento agradável. Estar na presença de Deus, dos irmãos e irmãs da fé, cantar louvores ao Senhor, ouvir a sua palavra ou então simplesmente entrar no templo quando ele está vazio e se lembrar como Deus foi bondoso, como Deus foi misericordioso conosco. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos sempre nos alegrar quando podemos participar do culto e também ouvir a Tua palavra e o Teu consolo, mas também visitando o templo, sabendo que no templo o Senhor traz o consolo para nós e para muita gente. Te pedimos por mais oportunidades de participar dos cultos, das programações que o Senhor nos oferece. Em nome de Jesus. Amém.